Gravando? Tá. Então, na aula 4, foi então uma aula sobre o Durkheim, né? Então coloquei as 3 questões do formulário, só que como comentei na outra aula, eu renumerei, aparece agora para vocês com as questões 4, 5 e 6. Muito bem. Então na questão 4 foi colocado o seguinte: de acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. É um termo assim central, né, na sociologia durkheimiana. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo a. exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados, b. generalizados, expressivos e naturais, c. exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados, d. coercitivos, naturais e expressivos, e e. expressivos, específicos e artificiais. Pessoal, é a letra C. Na visão do Durkheim, os fatos sociais, né, como comentei para ele, é o central no estudo da sociologia, eles são exteriores ao indivíduo, porque não dependem do indivíduo para existir. Então são fatos, fazem parte da sociedade, o indivíduo já nasce com aqueles fatos, né, pré-existentes. Né? Então é aqueles fatos que vão moldá-lo. São coercitivos no seguinte sentido: se o indivíduo não se conformar com essas regras, né, com esses fatos sociais estabelecidos, ele vai ser punido. Então, eles são impostos, ele sofre uma coerção. Ele vai ser punido de alguma forma, dependendo, né, do comportamento dele, vai ser rejeitado pela sociedade, né, vai ser deixado de lado, né, dependendo, vai ser punido pela lei, né, enfim. Ele é coercitivo nesse sentido. Ele se impõe à sociedade. E ele é generalizado porque ele atinge todo mundo. Né? Atinge todos os indivíduos na sociedade. Ok? Então a resposta é a letra C. 5. Para Durkheim, a divisão do trabalho, na forma que aparece nas sociedades complexas, promove a diferenciação entre os indivíduos e rompe o modelo de solidariedade. Lembra que a gente viu que ele estabeleceu dois modelos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela aparece nas sociedades mais simples, vai sobrevivendo aos poucos, na medida em que a sociedade vai ficando complexa, mas ela acaba sendo, não totalmente dissolvida, mas ela perde muito dos seus traços na sociedade moderna industrial capitalista, onde se desenvolve a solidariedade orgânica. Né? Então, a forma que aparece nas sociedades complexas promove a diferenciação entre os indivíduos e rompe o modelo de solidariedade que é mecânica, que é aquela mais ligada à sociedade simples e que, como eu falei, vai gradualmente desaparecendo à medida em que a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa e atinge o estágio de uma sociedade complexa, moderna, industrial, né, capitalista, onde se desenvolvem os laços de solidariedade orgânica, né, por exemplo, na divisão de trabalho, na organização econômica, enquanto na mecânica, muitas vezes, a gente vai ter essa solidariedade associada à religião, à família, né, aos traços culturais, né, de uma sociedade tradicional. Então a resposta é a letra A. Não é B, ela não é comunitária, não é orgânica, porque orgânica, né, é na sociedade moderna, e não é classista, porque é independente das classes. C. Durkheim chamou a sensação de ausência de regras claras nas relações entre grupos sociais de aquela visão dele de que, na medida em que a sociedade vai se modernizando, as regras tradicionais, os comportamentos, costumes, o conceito que é certo, errado, o tipo de uma sociedade tradicional, aquilo vai desaparecendo, vai perdendo força. O Estado torna-se laico. Né? O casamento agora não precisa ser religioso, basta ser no civil. O Estado assume várias funções que antes eram assumidas pela igreja. Né? Então a gente vai ter a família que trabalhava unida, né, numa família camponesa, uma família de artesãos na sociedade tradicional. Essa família, em termos econômicos, pelo menos ela é dissolvida, o marido vai trabalhar num canto, a mulher vai trabalhar no outro canto, os filhos agora são educados pela escola, não mais pela própria família. Então aquilo vai gerando uma dificuldade para muitos indivíduos se adaptarem aos novos tempos.
E como ele vai perdendo as referências anteriores da sociedade tradicional e as novas regras não são ainda claramente definidas, sobretudo no processo de modernização, de industrialização, ele pode ter a sensação de que não existe mais regras claras. Ele está mergulhado num vazio, uma sensação de ausência de regras, de ausência de lei, de anomia. Nomos, lei, regras. Lembra da isonomia, a igualdade diante da lei? A anomia seria a negação da lei, ou das regras, né? Pelo menos em termos de clareza. Então não vai resultar essa sensação entre os grupos sociais. Voltando aqui, me enrolei na questão. O Durkheim chamou essa sensação, né, de ausência de regras claras nas relações entre os grupos de luta de classes? Não. De anarquia? Anarquia é ausência de governo, não foi o que ele falou. De conflito social? Não, pode até gerar um conflito social, mas ele não chamou de conflito social. Né? De anomia, que é a letra D, exatamente, essa anomia. De alienação? Não, alienação vai ser um termo mais utilizado, né, pelo marxismo. Nós temos quantos minutos? Tá, 6 minutos, dá pra gente falar mais. Beleza? Então a sensação de ausência de regras claras nas relações entre os grupos sociais, ele vai chamar de anomia. Tudo bem? Aula 5 foi sobre o marxismo. Aí na primeira questão da aula 5, que aqui na renumeração virou a questão 7, eu perguntei o seguinte: na ótica marxista, na visão do marxismo, a luta de classes, né, um conceito central no marxismo, como a gente viu, ela é gerada, sobretudo, na única causa não, mas é principalmente gerada pela difusão de ideias revolucionárias? Não. As ideias revolucionárias vão ter uma aceitação, mas elas vão ter uma aceitação porque já existe previamente um conflito de classe. Então não é isso que vai gerar a luta de classe. A crise econômica, na visão do marxismo, o conflito de classe vai acontecer numa situação de crise econômica ou de prosperidade. Não é a crise que causa a luta de classe. A crise pode tornar a luta mais aguda, né, mais intensa, mas ela não causa essa luta de classe. C, o antagonismo entre opressores e oprimidos, essa é a visão do Marx. Os opressores, a classe dominante que controla a riqueza, explora o trabalhador, que é a classe dominada, né, a classe oprimida. Aquilo gera, então, um conflito entre a classe dominante e a classe dominada, que é a luta de classes. Então, a resposta é a letra C. D, a ausência de direitos iguais entre os cidadãos, não. Você pode ter até uma situação de isonomia entre o trabalhador e o patrão, mas o patrão, na visão do marxismo, o patrão estaria explorando o trabalhador de toda forma e a luta de classe vai acontecer mesmo se ambos tiverem direitos iguais. Okay? O uso do trabalho compulsório, não. Na visão do marxismo, o trabalho compulsório do escravo e do servo realmente gera luta de classe. Mas no capitalismo, com o trabalho livre e assalariado também ocorre a luta de classe. Então não é o trabalho compulsório que causa a luta de classe. É a exploração de um trabalhador, seja ele livre, escravo ou servil, por uma classe dominante. Essa é a visão do marxismo. Okay? 8. A teoria sociológica marxista ficou conhecida como socialismo científico. O socialismo científico é a doutrina política do marxismo, baseada na teoria sociológica. O comunismo, que também vai ser um outro nome, né, do movimento político marxista. O socialismo utópico, não. O socialismo utópico eram as correntes socialistas anteriores ao marxismo. É o materialismo histórico e dialético. A ideia de que a base material da sociedade determina, em última instância, a superestrutura política, né, a cultura, o próprio Estado. Mas que essa base material, ela está sempre em transformação, sempre em mutação. Essa transformação é resultado de um choque entre forças contrárias, daí aquela ideia de dialética, né? Isso acontece ao longo da história, uma transformação ao longo do tempo, e que acarreta mudanças na estrutura política e na estrutura ideológica. Então, é a letra D. Idealismo, não, ao contrário, porque o Marx e o Engels vão criticar o idealismo, né, aquela noção de que a cultura, as ideias, as ideologias são determinantes, né, no rumo da história, e vão falar que é o contrário, é a base material que vai explicar o desenvolvimento das ideias. Então a resposta é a letra D, de dado. 9. Os críticos do marxismo consideram que a teoria sociológica marxista é baseada na dialética idealista? Não. Eles reconhecem que é uma dialética baseada, né, no materialismo. O crítico do marxismo reconhece que a visão é uma visão materialista. B, determinismo econômico, é isso. Segundo os críticos do marxismo, o marxismo, ao enfatizar muito a base material, a base econômica, criou uma visão
que é chamado de determinismo, porque é aquela ideia de que a base econômica é que vai sempre determinar a estrutura política, sempre determinar a cultura. Isso foi chamado pelos críticos do marxismo de determinismo econômico. O Marx e o Engels falavam que não, que eles não eram deterministas econômicos, que eles destacaram a importância da base econômica, mas reconheciam que em determinadas situações, né, a cultura e a política podem influenciar a base econômica. Porém, eles sempre ressaltaram o fato de que, em última instância, é a base econômica a determinante da organização da sociedade. Então a resposta é a letra B. C. Desprezo pelas formas de produção? Não, ao contrário. O marxismo vai destacar as formas de produção para explicar a sociedade. A forma de produção é a base econômica. D. Sociologia científica? Não. O marxismo acredita que a sua sociologia é científica. Os seus críticos não vão chamar o marxismo de sociologia científica, vão criticá-lo pelo determinismo econômico. Uma sociologia que pressupõe ser científica baseada no determinismo econômico. E o estruturalismo, não. É o determinismo econômico, não o estruturalismo, que vai envolver as diversas estruturas da sociedade. Então a resposta é a B de bola. E finalmente, na aula 6, eu coloquei só duas questões, que era a véspera de prova e de simulado, para não ficar muita coisa acumulada para vocês, né? Mas ela aborda dois elementos importantes no marxismo. Primeiro, o conceito de mais-valia. Fala assim, a mais-valia no capitalismo, segundo o marxismo, é o quê? A mais-valia é aquela produção do proletariado que não foi remunerada. O proletariado vai receber um salário equivalente a um necessário para a sua sobrevivência, e o excedente que ele produz, ele não recebe. Ele produziu para o capitalista e não recebeu. Então o capitalista se apropriou, né, do valor daquele trabalho. É uma mais-valia, um valor a mais. É o excedente, né? Então não pode ser a letra A, porque fala assim, o custo da mão de obra assalariada. Não é o custo. É o excedente apropriado. B, o preço da mercadoria comercializada. Não, o preço final vai incluir vários outros fatores além da questão da mão de obra. C, o excedente não remunerado realizado pelo proletário. Segundo o marxismo, a mais-valia é isso aí, aquela parte que não foi remunerada da produção proletária. D, o valor da inovação tecnológica. Não, isso é outra coisa. É o custo da tecnologia, que não é a mais-valia. A mais-valia é de uma relação social envolvendo seres humanos. O lucro obtido com o trabalho compulsório. Não, é o lucro obtido, é a parte do trabalho do proletário, um trabalhador livre, que foi apropriada, né, pelo capitalista, e não fruto de um trabalho escravo ou de um trabalho servil. Então a resposta é a letra C. E por fim, na questão 11, eu coloquei o seguinte: na visão do marxismo, o fetichismo da mercadoria é aquela ideia, pessoal, de que a mercadoria no capitalismo tem vida própria. A pessoa fica tão obcecada em ter uma mercadoria, em valorizar um determinado produto, seja um iPhone, seja um computador, seja qualquer coisa, que ele até se esquece que aquela mercadoria, que aquele produto foi realizada por trabalhadores, uma relação social, né, entre trabalhador e patrão, né, entre empregado e patrão, trabalhador e o capitalista. Então ele se fixa na mercadoria, passa a valorizar aquela mercadoria e esquece que aquela mercadoria ela tem um histórico social, é fruto de uma relação social. Por isso que a resposta é a letra A, porque o fetichismo da mercadoria despreza as relações sociais necessárias na produção capitalista. Não é a letra B, porque a letra B fala assim, reforça a consciência social da exploração capitalista. Ao contrário, afasta, né, porque despreza o caráter social da produção. C, contradiz a ideia de alienação do trabalho. Não contradiz, não. Reforça a ideia de alienação. O próprio trabalhador, ele perde a noção de que o produto final é resultado do trabalho dele, porque ele ficou cuidando apenas de uma etapa da produção, mas o produto final parte do produto final é resultado desse trabalho, né? Então não contradiz, não. Reforça a alienação. D, dificulta o crescimento do consumo de massas. Não, ao contrário. Você vai criando aquele fetichismo da mercadoria que ele incentiva, inclusive, o consumo de massas. E quando é acompanhado de uma propaganda, né, de todo um processo de propaganda da venda de um produto, gera ainda mais esse consumismo. E, por fim, a letra E está errada, que fala assim, valoriza o operariado no sistema de produção fabril. Ao contrário. Despreza o operariado, na visão do marxismo, despreza o operário, o trabalhador, e valoriza a mercadoria em si, dissociada do próprio trabalhador. Ok? Então é isso, pessoal. Vocês têm essas questões para vocês poderem rever. Eu coloquei no novo formulário mais 3 outras questões que têm a ver com a matéria da prova, né, para vocês poderem
treinar e reforçar esse assunto. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Boa prova. Tchau, tchau.